E se nada der certo? E se ninguém ler meu livro? E se minha carreira profissional for meia boca? Porque eu dediquei parte do meu tempo para ser um escritor. E se eu não tiver dinheiro para cuidar dos meus pais quando eles estiverem velhos e doentes? E se eu ver todos os meus amigos conquistando coisas enquanto eu fico para trás? Eu sou Sin, autor de Fallen's Fight, e ao longo dos últimos anos eu vim me perguntando isso. Esse pensamento voltava, não todo ano, nem todo mês, mas todo dia. E se eu não for suficiente? Eu cresci no pódio, querendo ser o melhor em tudo, e quando não estava no topo, buscava alcançá-lo. Por isso, eu nunca me contentei com medalha de participação. É minha primeira vez vivendo, e acredito que a sua também. E infelizmente, é a única chance que temos de viver. É injusto, mas eu vou fazer o quê? Reclamar? Na vida, você também vai ver pessoas no pódio, enquanto você é ultrapassado. Ou, às vezes, você nem teve chance de alcançá-los. Se você nunca teve nada, qualquer coisa que você conquiste é motivo de orgulho. É bem difícil, afinal você não tem porra nenhuma. Mas e quando você já tem tudo? As melhores notas, bom desempenho esportivo, amizades, conforto, o que resta? Como você pode se sentir satisfeito a não ser que seja o melhor? No primeiro caso, mesmo que seja difícil, sua jornada é sempre uma ascensão. No segundo, mesmo sendo mais fácil, nada do que você faz parece te impedir de cair, de ser menos do que você já foi. É difícil não ficar apegado ao passado dessa forma. Esse segundo caso é um tema tão profundo e complexo que eu tive que dividir ele em 3 personagens. Cada um deles vai buscar uma resposta diferente ao longo da obra. Não se preocupe, se você se identificou com o primeiro caso, será muito bem representado. O primeiro volume de Fallen's Fight é um escopo muito pequeno de tudo que a obra vai trabalhar. É só o começo e ainda há muito por vir. Só que você ainda quer saber as respostas dos questionamentos que eu levantei, não é? A verdade é que é a minha primeira vez vivendo, e eu não tenho todas as respostas, mas nesse perfil eu sempre falei sobre as coisas que eu aprendi e sobre minhas experiências, então é nisso que eu posso te ajudar. Se ninguém lê o meu livro, eu ainda vou ter criado algo sozinho, do zero, que não tinha nada a ver com a minha realidade, e ainda assim eu me aventurei a fazer. Mesmo que ninguém leia, é uma parte de mim, um registro que existi. O reconhecimento depende de mim? Sim, mas não depende só de mim. Se eu for um engenheiro mediano no mercado, porque em vez de experiência profissional, eu busquei aprender algo completamente diferente e novo como ser um escritor, é o preço. É a mesma maturidade que eu tive quando deixei de ser criança. É entender que não dá para ter só os benefícios. Agora, aplicado para a vida real. Eu arrisquei, e se antes eu não estava disposto a lidar com as consequências, pois eu não sabia até onde eu iria ir com isso, agora eu estou. Parte da vida é aprender ao longo do caminho. Não é questão de se satisfazer com pouco, tipo, pelo menos eu fiz ou isso já tá bom. É sobre ter dado o seu melhor. E mesmo que não tenha sido o melhor, quem vai definir isso? Você poderia ter feito mais? Claro que poderia. Poderia fazer algo melhor? É óbvio que sim. Mas não dá para dar o seu melhor todos os dias. Ocorrem imprevistos, problemas e desafios se mostram maiores do que imaginamos. Só que você tentou. E tentar é suficiente para ganhar? Não. Mas para viver? Talvez seja. Conquistar várias coisas com certeza é um mérito digno de elogio. Porém, isso é tudo o que importa? É o único jeito de ser feliz? Lembre-se que várias pessoas medianas viveram vidas incríveis. Não por vencerem, mas porque continuaram tentando. Porque caíram, ficaram mal, mas levantaram e tentaram de novo. Tentaram não para ser melhor, para chegar ao pódio, vencer o jogo. Fizeram isso por entender uma coisa: a vida é um processo. São altos e baixos, vitórias e derrotas. Você pode ter saído com as mesmas condições, mas chegar depois ou alcançar menos. Só que eu te pergunto, a vida é sobre quem faz mais? Quem chegou mais longe? Deixe-me ser direto. Você prefere chegar no topo ou ser feliz? Gostaria dos dois, não é? Mas eu te disse, existe um preço. Não dá para ficar só com os benefícios. Essa busca de sentido é natural. Nesse caso, queremos justificar a nossa existência através da performance, algo que, numa geração tão competitiva, é completamente plausível. Mas a régua que você usa para se medir, que é tão cruel, quem te deu? Ela sequer é justa? Às vezes escrever uma linha, estudar por 10 minutos, correr 5 minutos, dar um passo, levantar da cama, já é uma vitória. Mais do que isso, um ato de rebeldia contra esse mundo absurdo que vivemos, contra essa ideia que nos foi imposta, onde temos que aprender vivendo. Somos apedrejados por errar, criticados por tentar diferente e culpados por tudo que não está sob o nosso controle. Você sempre se exercitou por 1 hora e agora só consegue 5 minutos? Sempre escreveu páginas e agora só uma linha? Como isso pode ser suficiente?
Rebele-se, desprenda-se e lute contra sua mente, contra o abismo e contra o existencialismo que a sua cabeça disse que você precisa. Isso não sou eu que estou dizendo, Albert Camus já falava. Schopenhauer dizia que a vida era como um pêndulo que oscilava entre a ansiedade do desejo e a apatia da conquista, o tal da ânsia de ter e o tédio de possuir. E escreveu que a felicidade é, na verdade, o pequeno momento quando o pêndulo para mudar de lado. É quando não somos perturbados nem pela ânsia, nem pela apatia. Mas Camus provavelmente diria para ele se agarrar no pêndulo e vibrar a cada descida. Afinal, quando rolamos uma pedra pesada montanha acima, tudo o que queremos é chegar ao topo para descansar e concluir nosso objetivo. Mas e quando isso não acontece e a pedra rola para baixo novamente e você precisa fazer tudo de novo? Nesse caso, é preciso imaginar Sísifo feliz. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você quiser ler o primeiro capítulo de Fallen Fight, o link está na descrição. Um abraço e até logo. Ainda há muito por vir.